Olá, hoje é sexta-feira, 1º de abril de 2022. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Rússia acusa a Ucrânia de ataque a seu território. China se diz contra apoiar algum dos lados no conflito. Forças russas se retiram de Chernobyl, dizem ucranianos. Moscou acusou Kiev de ter realizado o primeiro ataque em solo russo desde o início da guerra contra a Ucrânia e disse que a agressão deve afetar as negociações para um acordo de paz. Segundo os russos, 2 helicópteros ucranianos teriam entrado no espaço aéreo do país e voado a baixa altitude e atacado instalações de armazenamento de combustível da petrolífera Rosneft, na cidade de Belgorod, a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Segundo Moscou, não houve vítimas. O incêndio iniciado pelo ataque se alastrou por até 8 tanques de combustível de um total de 27 que se encontram no local. O Kremlin insinuou que o ataque afetará as negociações de paz. Membros do Conselho de Segurança da Ucrânia, porém, negaram que Kiev estivesse por trás do suposto ataque. Analistas afirmam que pode se tratar de um ataque de bandeira falsa, orquestrado por Moscou para justificar impasses nas negociações de paz ou até novas agressões em solo ucraniano. A China sinalizou que não vai tomar uma posição em relação à guerra na Ucrânia. O primeiro-ministro chinês Li Keqiang afirmou em reunião de cúpula com a União Europeia que seu país é contra apoiar um dos lados no conflito. A declaração veio após os líderes europeus pedirem aos chineses que utilizassem sua influência junto à Rússia para tentar pôr fim à invasão. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que a Europa e a China têm responsabilidade mútua de utilizar sua influência e diplomacia em busca de uma solução para o conflito. Os europeus quiseram deixar claro a Pequim que uma possível ajuda a Moscou poderá sair caro para seus interesses. O Ocidente se preocupa que os chineses possam fornecer equipamentos militares ou ajudarem os russos a evadirem as sanções econômicas. A China, por sua vez, argumenta que não se trata de driblar as sanções, mas sim de não gerar prejuízos às suas relações comerciais com os russos. A China se recusa a condenar a invasão russa à Ucrânia e atribui a atual crise às políticas adotadas pela OTAN e pelos Estados Unidos. Durante a reunião, o presidente chinês Xi Jinping disse que a origem do problema está nas tensões de segurança na Europa, que cresceram nos últimos anos, e alertou que o mundo deve evitar uma divisão semelhante ao período da Guerra Fria. Xi afirmou que a China apoia o papel central da União Europeia na busca por uma solução e pediu diálogo a todos os envolvidos no conflito. A empresa nuclear estatal da Ucrânia afirma que as tropas russas deixaram a área da usina nuclear desativada de Chernobyl após mais de um mês de ocupação. A Energoatom afirmou que a retirada russa ocorreu após soldados receberem altas doses de radiação ao cavarem trincheiras na floresta localizada na zona de exclusão ao redor da usina desativada. A Agência Internacional de Energia Atômica, ligada à ONU, disse que ainda não foi possível confirmar a informação, mas que prepara o envio de uma missão às instalações de lixo radioativo de Chernobyl, no norte da Ucrânia. Apesar de os soldados russos terem tomado o controle da usina logo após a invasão, em 24 de fevereiro, os funcionários ucranianos continuaram supervisionando o armazenamento seguro do combustível nuclear usado e dos restos do reator que explodiu em 1986, causando o pior acidente nuclear da história. As forças russas também se retiraram de uma cidade vizinha onde vivem os trabalhadores de Chernobyl, segundo afirmou a agência nuclear. A Energoatom disse que a Rússia concordou formalmente em devolver à Ucrânia a responsabilidade de proteger a usina desativada. Uma conferência internacional de doadores realizada pela ONU, em conjunto com Alemanha, Reino Unido e Catar, terminou com promessas de doações de 2,4 bilhões de dólares em ajuda humanitária ao Afeganistão. O valor prometido por 41 países ficou abaixo do esperado e representa 55% da meta da ONU de 4,4 bilhões de dólares. A ONU, porém, disse esperar que os países doadores aumentem os compromissos assumidos e continuem apoiando a resposta humanitária no Afeganistão.
O país sofre as consequências de décadas de conflito e atravessa sua pior seca em 30 anos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a já terrível situação humanitária no Afeganistão se deteriorou de forma alarmante nos últimos meses e se agravou ainda mais com a guerra na Ucrânia. O conflito resultou em um aumento vertiginoso nos preços globais dos alimentos. Outro fator que agrava a situação é que muitos programas de ajuda humanitária internacional foram interrompidos após a volta do Talibã ao poder, em agosto do ano passado. O Boletim de Notícias volta na segunda-feira. Até lá, mais notícias em dw.com/Brasil.